eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Capítulo 5, versículo 1 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ser justificado é simplesmente ser perdoados. Amém? Ser justificados é ser perdoados. Então, sendo perdoados pela fé, a Bíblia diz, agora sendo perdoados pela fé, temos paz com Deus. Quem é Deus? O Criador do universo, o Criador de tudo. Aquele que eu só estou aqui porque um dia eu tive um pai e uma mãe. Se nós voltarmos, e voltando, é claro que teve o primeiro homem e a primeira mulher. Amém? Não tem como ser diferente. Amém? Então, é claro que se voltando, teve dois, aí a Bíblia me apresenta Deus. Quem criou Deus? Aí Moisés vai falar para salvar o povo no Egito. O Senhor está mandando eu ir lá sozinho salvar o povo no Egito, do exército de Faraó? Quando eu chegar lá e começar a me interrogar, eu vou falar de quem? Quem me enviou? Tu só chega lá e diz que quem te enviou foi o grande eu sou. Quem te enviou foi o Pai da eternidade. Amém? Pai da eternidade, nós estamos falando aqui, essa palavra aqui é do ser que criou a eternidade. Ser Pai da eternidade é isso. Como é que alguém pode criar a eternidade? Então esse alguém é superior a ela. Ele que criou para nós. Amém? Para nós, esse Deus eterno, louvado seja o Senhor. E a Bíblia diz que entrou o pecado no mundo e todos nós nos separamos desse Deus eterno. Aí a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Plenitude dos tempos é no tempo certo de Deus, no tempo planejado por Ele, na hora exata. Amém? Na hora exata. E às vezes nós estamos em um culto, em algum lugar, e alguém é convertido na plenitude dos tempos, escutou na hora exata. Amém? Deus é Deus. Louvado seja o Senhor. E esse perdão, e agora pela fé, a Bíblia afirma aqui, até a fé que é gerada em nós, não vem de nós, é um presente de Deus, é um dom de Deus. Então eu recebo o perdão pela fé em Jesus e nada vem de nós, amém? Então não tem ensinamento, porque isso tudo me liberta do pecado. É o pecado que separa a humanidade do Criador, porque a Bíblia diz que ele é puro e não há nele trevas nenhuma. Não há. Então ele faz uma obra para eliminar o mal de dentro de nós. Amém? E graças a Deus por isso. Em Cristo Jesus, aí pela fé no santo, no justo, a Bíblia eu estava em dívida, mas ele me perdoou. Eu era devedor dele, andando em rebelião contra ele, fazendo só aquilo que desagradava a ele. Aí ele, em Cristo Jesus, pela fé em Jesus, ele me perdoa. Amém? Ele me perdoa. Eu nunca fumei maconha. Eu nunca cheirei crack. Eu nunca saí por aí assaltando. Mas ele me perdoa de eu ter levado 37 anos vivendo como ele não existisse. Eu vivia só para
fazendo as minhas vontades, e isso era o bastante de ser inimigo dele, porque ficar vivendo segundo a vontade da carne e dos pensamentos, a Bíblia fala que eu sou filho da ira, filho da desobediência, mas ele agiu para me perdoar, e não somente a mim. Amém? Amém? É assim, ó, estamos falando assim, de forma genérica, né? O que acontece? Deus em Cristo Jesus morreu para te perdoar. Amém? Pecadores que necessitavam. A maior necessidade espiritual do homem é ser perdoados por Deus. A maior necessidade da alma do ser humano é ser aceito por esse Deus que criou a alma. Amém? A maior necessidade não é dinheiro. Lembra? Um aleijado pedindo, ele chega para o aleijado no chão. Ele chega, os teus pecados estão perdoados. Amém? Ele fala para o aleijado, os teus pecados estão perdoados. Ele fala para aquele que está sem emprego, não tem trabalho, está desempregado. E ele quer falar o quê? Os teus pecados estão perdoados. Ele fala para alguém cego de nascença que não enxerga. Ele quer falar o quê? Os teus pecados estão perdoados. Ele fala para alguém que o câncer está com câncer terminal. Os teus pecados estão perdoados. Porque é necessidade nossa. Amém? É o que importa. Amém? E a base dessa... E quem te perdoa? Quem perdoa? Deus. Em Romanos 8:33 vai falar assim: quem nos condenará? Aí a Bíblia fala bem claro, é Deus que nos justifica. Então quem justifica? Quem perdoa? Deus. Amém? Quem perdoa? Deus. Não é o padre, não é o papa. Amém? É Deus que perdoa. Amém? E a base desse perdão é Jesus. Lá na cruz do Calvário, derramando o sangue por nós. Amém? Amém ou não amém? Para quê? Para ele revelar, como a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, para ele revelar que é justo, que ele não pode ter comunhão com o pecador. Então ele agiu para revelar que ele é justo, puniu o pecado. Jesus se fez pecado por nós. Então o pecado foi punido, para ele ser justo, para ele ter relação agora com seres santos, justos, para ele revelar que é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Mas ninguém, não é tem fé na igreja batista, não é tem fé na igreja presbiteriana, não é ter fé em Jesus, não é ter fé no pastor Mário, não é ter fé no Salvador. Amém? Amém ou não amém? Então a base do cristianismo é essa doutrina, que começa aí, você aceitar que precisa ser perdoado, você aceitar que é pecador, que nós somos pecadores, e aceitar que precisa desse perdão. Amém? É a base do cristianismo. Para quê? Agora e depois, quando isso acontece, o que acontece? Um homem que foi perdoado em Gálatas capítulo 2, louvado seja o Senhor Jesus, amém? Olha o versículo 19, 2:19, porque eu, pela lei, estou morto para a lei. Para quê? Para viver para Deus. Capítulo 2:19. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Amém? Graças a Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, mas não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, aqui como ser humano, como uma pessoa normal,
viva na fé do Filho de Deus, na fé que veio do Filho, amém? Do Filho, daquele que o apóstolo Pedro, pregando para os judeus, falou assim, ó, saiba com certeza isso, que a este Jesus, o qual vocês crucificaram, Deus o fez Senhor em Cristo. Que vocês crucificaram, sabe para quê? Sabe por que ele foi crucificado? Eles crucificaram, porque estava escrito, tinha que ser assim. Mas ele morreu, foi crucificado por mim e por você. Amém? Nós levamos Jesus para a cruz. E é lá que ele absolve a gente. É lá que a nossa vida começa a ter sentido. Amém? Porque a culpa é removida. O injusto culpado se torna diante de Deus inocente. Amém? Louvado seja o Senhor. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora, depois de eu ter sido perdoado, eu estou com intimidade com Ele. Amém? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo aqui na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Então a minha fé é em Jesus e essa fé vem dele. E entra aqui. Porque nós lemos de manhã, porque ele está vivo. Porque ele está vivo, porque eu estou vivo, vós vivereis. Então, quando sai, já não vivo uma vida que agora não vivo mais eu. Amém? Então, a obra da justificação, do perdão do Senhor, ela tem uma obra espetacular. Ele me perdoa. Se ele me perdoa da vida que eu levava, é claro que esse perdão tem algo a mais. Eu vou receber algo que eu não vou revelar mais à velha vida. Porque ele me perdoou. Ela, a velha vida, me perdoou na minha vida que eu tinha e ele me capacita nela não surgir mais aqui. Porque se ele me perdoou, então ele não admite que a velha criatura se manifeste. Então ele trabalha para o velho homem morrer. Essa é a base. Amém? Amém ou não amém? Isso ocorre com todo aquele que crê. Aí o que acontece? Eu casado, se eu sou casado, e a minha esposa é convertida e eu também, aí se isso funcionar em nossas vidas, o que vai revelar? O amor doentio não aparece mais. A minha vontade não aparece mais. Só a vontade do Criador. Só a vontade do Salvador. Amém? Porque as velhas criaturas morreram e já não vive mais para si, mas vive para Deus, depois que o perdão chega. Amém? Ele tem se apresentado a todos nós. E tudo isso, tu percebe que é Deus agindo. É Deus agindo. Para quê? Porque ele não admite que não tem nada de bom em nós. Não tem. A Bíblia, quando fala assim que é necessário nascer de novo, é porque Deus conhece a gente muito melhor do que a gente. Quando o Senhor fala, tem que nascer de novo, nós falamos de manhã, é porque nada presta. Então eu perdoo vocês, o sangue foi para isso derramado. É porque nada presta. Nada, nada, nada. Então não tem como se gloriar. Nós somos salvos pela fé, e isso não vem de vós, não tem nada nosso. É um presente de Deus, para que ninguém se glorie. Para que ninguém entenda, para você, ninguém achar que é merecedor. Entendemos? Ele agiu, a gente sendo inimigos, ímpios. Amém? Tu não é bom, eu não sou bom. Para que ninguém se glorie.
não pode ter glória de homem. A gente é anulado a justificação pela fé, por essa graça, ela destraçalha, ela destrói toda a soberba do ser humano. Deu para entender? Deu para entender? Nós só vamos ser os santos que ele disse que nós seríamos, se ele fizer essa obra em nossas vidas. Tu não presta, eu não presto. Essa capacidade de ser perdoado, de viver o que ele quer, não tem nada teu. Quem te mantém vivo é você. Entendemos agora? Eu só estou vivo porque ele está deixando. Eu só respiro porque ele deixa. Quando ele fala assim, chega, não interessa, vai morrer, não tem arma nessa peleja, a Bíblia diz que é nele que nos movemos e existimos, respiramos. Ele mantém tudo de pé. Tu só está respirando por causa dele. Não é por causa do remédio que tu toma, não é por causa do médico, não é por causa da esposa, do marido, é por causa dele. E eu só vivo esse evangelho, eu só sou perdoado de verdade. Eu só vivo essa palavra por causa dele. Tu não tem nada. Não interessa onde trabalha, não interessa a faculdade, não interessa quanto ganha, não interessa os títulos, não interessa nada disso. Porque o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores andou aqui e não tinha nem onde repousar a cabeça. Não é nada disso. Mérito nenhum teu. O capitão não sei de quê, o general não sei de quê, ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É ele que fez essa obra, a gente se entregar. Tu só vai ter o perfume dele quando ter convicção, ter certeza e confessar que tu fede por causa do pecado. Senão tu nunca vai ser o que ele disse. A obra dele destrói a nossa soberba. Se quiser subir, vai ter que ser com a humildade dele. Amém, irmão? Então, em nome do Senhor Jesus, só dá para isso, ó, depois que escutou o evangelho da verdade e passou a crer nele, ele que operou o querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Os judaizantes, essa carta aos Gálatas, os judaizantes, eles defendiam que o homem também é justificado pelas obras da lei. As obras da lei. Os humanistas também não querem perder os méritos, que é autoexistente, tudo está de acordo com o que funciona é a sabedoria humana, ela que mantém tudo de pé. Humanistas, os judaizantes, não abriam mão disso, que tem que dar glória ao homem. Paulo, desesperado, vai entrar e não, a lei só veio o conhecimento do pecado. É a graça que salva, é a fé que salva, o mérito é de Jesus. Então o Espírito Santo em Paulo, quando ele via a glória de Cristo sendo manipulada, a glória devido a Cristo sendo tirada, ele se manifestou e não pode, é pela graça, é pela fé em Jesus, é pela fé em Jesus que toda a gente desfrutamos de tudo que ele nos deu, amém? Ele deu, quando é pela graça, pela fé, sem soberba, sem mérito, então tu vai vendo que não é permitido pelo Senhor uma igreja pensar de uma forma e a outra igreja pensar de outra. Porque, na verdade, só tem movimentação da carne, orgulho do homem nesse meio. Porque a Bíblia diz que o apóstolo Paulo começou a pregar o evangelho, mas tinha os apóstolos lá em Jerusalém, Pedro, João, Tiago, e ele começa,
Aí ele, para não acontecer que a pregação dele caísse em descrédito, a Bíblia diz que ele viaja a Jerusalém para falar com Pedro, com João, com Tiago. Aí chegou lá para conversar, olha com os três que ele falou, com aqueles homens que andou assim com Jesus, ó. Aí ele vai lá explicar, Tiago, isso é uma conjectura, Tiago, João, Pedro, o evangelho que eu prego lá é esse. Aí Paulo fala, e eles não acrescentaram nada a mim. Não acrescentaram nada, porque eles viram que eu estava falando na mesma linguagem deles. O que eles fizeram foi apertar minha mão e me dar a paz, e me abençoar, e me liberar, e pode continuar. Amém? A Bíblia está me ensinando. Só tem um Evangelho. Só tem um Jesus. Só tem um Espírito. Só tem uma verdade. Eu não posso ser guiado numa verdade, o meu outro irmão falar que aquela verdade não é verdade, querer andar em outra. Não pode, não tem espaço para isso. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, é uma só salvação. Essa é a verdade da Bíblia. Qualquer discussão, querer viver fora disso é orgulho, é carnal. É querer botar o eu no meio, é defender, igual eles queriam, tirar a justiça de Deus, estabelecer a sua. Não tem espaço na graça, não tem espaço. Só dá para viver o que Cristo quer, porque você morre, a tua soberba não entra aqui. O que entra é o poder de Deus, o que entra é a salvação eterna, o Espírito eterno, o Espírito da graça, para fazer a obra aonde? No nosso homem interior, aí dentro, gerar um novo ser dentro de nós, para viver 100% na dependência dessa graça. Por isso que não tem espaço, eu sou de fulano, eu sou de ciclano, eu sou de Jesus. E um dia já está tudo certo para subir e morar com Ele. É pela fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, com um propósito para ninguém se gloriar. Ninguém. E depois pronto, essa capacidade não vem de nós, mas vem do Senhor. Amém? A capacidade, quando ele fala isso, é de querer morrer e ir morar com Ele. Por isso estamos sempre de bom ânimo. Essa capacidade de estar sempre de bom ânimo era porque ele estava ausente, separado do Senhor dele e não via a hora de subir. Amém? Ele deu uma outra vida para nós vivermos aqui. E só dá para viver essa vida quando o meu eu desaparece. Já não vivo mais eu. Para a lei que me governava antes, estou morto para a lei. Mas quanto a viver, vivo para Deus. Ele faz isso em nossas almas. Ele nos prepara, é assim que ele está preparando um povo para levar para morar com Ele. Eu não consigo, eu aprendi hoje mais com o Senhor, sabe o quê? Olha o que eu aprendi com o Senhor. Vou falar versículos que a gente já conhecia, amém? A Bíblia diz que o Senhor é Espírito, que o Senhor é Espírito. E onde quer que esteja o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade, o mal não te domina mais. O Senhor é Espírito. E onde quer que esteja o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amém? Então, quando eu sou perdoado, depois que eu sou perdoado, lembra aqueles homens como compungiram-se os seus corações, Pedro pregando, e eles falaram assim, irmãos, o que faremos? Então, aí o apóstolo Pedro, arrependei-vos e sejam perdoados, e recebereis o dom do Espírito.
o perdão estabelecido, ocorrido, eu recebo o Espírito. Eu recebo o Espírito do Senhor. Aí há liberdade. Aí o Evangelho, o livro de Tiago vai me revelar que eu vou ser julgado pela lei da liberdade. A lei antes aprisionava, prendia, matava, mantinha no pecado, porque ela não foi para salvar, ela só foi para revelar o pecado. Agora tem os mandamentos do Senhor Jesus, é lei, mas só que agora é a lei da liberdade. Junto com a letra, o mandamento tem a graça da presença do Espírito Santo. Por isso que eu escuto agora a verdade me, por causa da presença do, que é a graça de Deus. Aí é por isso que ele fala com maior naturalidade para mim, pastor, meu servo, os meus mandamentos não são pesados. Por que, Senhor? Porque eu te dei minha graça, eu te dei o meu Espírito, para quando tu conhecer o que eu peço, Ele te liberta. Como assim? Eu vou te transformando a imagem do meu Filho de glória em glória, a presença do Espírito. Entendemos? Onde quer que o Espírito do Senhor esteja, ali se encontra um filho legítimo de Deus, que vive sob a graça, que está debaixo da potente mão de Deus. Aonde tu vai, tu está com quem? O que Deus, vamos fazer uma aplicaçãozinha, o que Deus fez no Egito para salvar o povo dele de lá? E ele falou a chave, Moisés, tu vai, e avisa que quem está contigo e quem te enviou foi o grande. E o que aconteceu no Egito? Foi um milagre? O Senhor é Espírito. Onde eu estou falando para as pessoas, seja lá onde eu estiver, que nós estamos Nós estamos aonde? No Egito. Eu estou no Egito, esse mundo. Esse mundo é o mundo da escravidão, da opressão. Eu estou no Egito, onde o faraó representa o diabo, o Satanás, está aí. E o que eu falo, Senhor, quando eu sair lá no mundo amanhã? Tu revela que você está na presença do eu sou, do grande eu sou. Então, tem pessoas que vão sair sob um milagre. O mar vermelho vai estar na frente, mas ele abre, vai sair através da minha vida. E o cajado? Está desesperado por quê, Moisés? Esse cajado aí, pega esse cajado e toca na água. Está desesperado por quê, igreja? Fala da minha palavra. É o poder dele para abrir o mar vermelho. É o poder dele. Só que agora é Jesus e sua palavra e a presença do Espírito Santo que faz a obra. Moisés foi sozinho e tirou o povo de lá, porque ele estava com eu sou. Amém? Jesus desceu e tinha quanto com ele? Só ele, aí começou, depois mais 12. Quem parou Jesus? Porque quem estava com Jesus? Eu sou. E quem está com Jesus está com? Eu sou. Então, o que se torna impossível para nós quando eu sou está conosco? Mas tem o processo. Tu tem que admitir que ele é o e que você não é nada. Moisés falou isso, Senhor, eu não tenho como fazer nada lá, não dá. Bem, mas eu vou contigo.
Senhor, não dá para mim viver essa verdade sozinho. Mas tu não estás sozinho. Eis que estou convosco todos os dias. Não dê mais desculpa. Revele que tu já recebeu o perdão. Revele que você está sob a graça. E para de dar desculpa. Comece a crescer na graça e no conhecimento. Comece a desenvolver a salvação com temor e tremor. O tempo está próximo, está tudo acontecendo. É guerra, rumores de guerra, é praia, tudo está acontecendo em vários lugares. Que o eu morra, que o orgulho vá para o inferno, que seja revelado que o orgulho morreu com ele lá na cruz, porque lá, aquela morte na cruz, ele matou o meu orgulho, ele levou para lá. Ele levou para lá minha soberba, minha autossuficiência, todos os meus pecados, ele levou para a cruz, e eu tenho que admitir isso, para poder ressuscitar com ele no poder do Senhor e andar em novidade de vida. O mundo só vai piorar, se ainda tem, eu não tenho mais esperança nenhuma, porque há 2000 anos atrás ele já condenou esse mundo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu estou indo para o Pai. E do juízo, porque o príncipe desse século já está julgado. Pai, eu não sou do mundo, assim como eles do mundo não são. Afirmação. Eu sou de outro lugar. Visão espiritual para poder ajudar as almas aqui que estão andando em trevas. Só para isso. É para isso que a igreja está. E os judaizantes aqui, que queriam ser justificados pelas obras da lei, por méritos, qual era a visão deles? A visão deles, eles eram falsos mestres. E o apóstolo Paulo, no capítulo 4, vai falar as características, uma das características dos falsos mestres. O apóstolo Paulo vai falar, eles revelam que têm zelos por vós, mas é um zelo que não convém. Na verdade, eles estão falando com vocês só para atrair para si. Eles não estão preocupados com transformar a vida de vocês pelo Espírito Santo para levar para o céu. Os falsos querem trazer para si, para encher a igreja e que buscam glória de homens. É isso que o apóstolo Paulo falou. Está repreendido em nome de Jesus. Não a nós, Senhor, não a nós, ao teu nome damos glória. Que seja assim em nome de Jesus. Seja revelado que recebemos o perdão. E podemos revelar como? Vivendo esse perdão. Andando em novidade de vida, deixando o nosso Salvador nos governar pelo Espírito Santo. Amém? Tudo muda na nossa vida. Tudo muda, que a salvação me salva de mim, me salvou de mim, eu revelo que sou salvo. Amém, irmão? O perdão é isso. O que eu faço para ser salvo? O que nós fazemos então? Arrependei-vos e sejam perdoados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Resolvido o problema. Amém? Que seja revelado que ocorreu isso na minha vida e na de vocês. E depois passar isso adiante para outras pessoas desfrutarem disso também. Porque a maior necessidade daquelas vidas que estão lá fora é serem perdoadas, é serem aceitas por Deus. É a maior necessidade. Aqui como o mundo passa isso para a gente? Quando o mundo passa assim as mensagens nos celulares, na televisão, porque eles passam sempre a necessidade do ser humano. Eles colocam isso como prioridade? Não, porque o mundo não fala a voz de Deus. Mas a maior necessidade do ser humano é ser perdoado, é ser aceito por Deus para poder ter intimidade com Ele. Que seja essa a nossa visão em nome de Jesus. Vamos colocar de pé.